Amém. Boa noite, irmãos e irmãs, graça e paz, amém? Amém. Que honra minha poder estar aqui mais uma vez. Eu me sinto muito privilegiado. Irmãos, eu tenho tido a honra de viajar e participar de algumas conferências, mas essa é uma conferência assim que ela está no meu coração. Há alguns anos que eu venho e há alguns anos que eu sou muito, muito abençoado por vocês. Fico com saudade, fico pensando, fico olhando os vídeos de vocês aqui, dessa igreja linda, e vocês me abençoam muito. Então eu queria que isso ficasse bem claro, a honra é toda minha. O pastor Danilo mandou a mensagem dizendo, estou com peso. E eu pensei, na verdade não há peso nenhum. Eu sou presenteado de estar aqui com vocês, viu? Agradeço muito a Deus pela vida, por vocês. Eu disse isso, tenho dito isso em alguns lugares, já disse isso ao pastor Danilo. Eu tenho 5 igrejas, 5 pastores, assim, se eu fosse estabelecer, dos top, daqueles que mais influenciam a minha vida. Essa, com certeza, é uma das igrejas que mais influenciam a minha vida e ministério. E o pastor Danilo e a pastora Mônica também. Uma bênção, eu sou presenteado com a amizade de vocês. O pastor Danilo esteve lá agora no carnaval, acabou com a nossa raça, provocou o nosso povo demais. Foi mesmo um mover. E aí o nosso povo agora está todo assim, nós estamos na semana do início das casas de paz lá. Hoje mesmo, eu teria a minha casa de paz hoje e amanhã, pedi para alguém me substituir lá, mas nós estamos num movimento agora. Nós já havíamos feito a casa de paz lá, mas em outro modelo, não exatamente no modelo que o pastor Danilo nos orientou. Essa é a primeira vez que fazemos no modelo certo, no modelo que o pastor Danilo recebeu direção assim, e eu quero te incentivar, irmãos. Eu já havia feito do meu jeito, já havia feito improvisado, a casa de paz gambiarra, eu já tinha feito. Eu só não fiz o meu material próprio da casa de paz, porque não ia ficar legal. Mas quando nós decidimos nos colocar debaixo dessa direção, nós vimos assim um mover de Deus na nossa cidade. Irmãos, a coisa assim, pastor, está tão fácil que nós estamos assustados. Porque a gente, é um susto. Eu até pensei assim, vai ser uma grande luta, a pessoa vai dizer não nas casas, nós vamos... Porque até o estudo mesmo que o pastor Danilo faz, está lá, vai tomar muitos nãos, mas nós quase não tomamos nãos. As pessoas estão pedindo, elas ligam, faz uma casa de paz aqui. Ontem eu fui só buscar minha esposa assim, no mercado, parei, um menino bateu no vidro do carro e falou assim, pastor, tem como começar uma casa dessa lá na minha mãe? 2 minutos que eu parei, nem estacionei no lugar que eu podia. Ele falou, tem como? Eu falei, segunda-feira eu mesmo começo uma casa de paz na casa da sua mãe, segunda agora eu vou começar. É um mover, eu quero te incentivar, viu gente? Na nossa experiência, é a primeira vez que fazemos assim, eu te incentivo, vale a pena, vale a pena. E eu louvo a Deus mesmo, pastor Danilo, pastora Mônica, vocês são bênção demais na nossa vida. Eu não pude trazer dessa vez a Suelen, minha esposa, aquela mulher de Deus, linda. Tem uma foto aí, irmãos? Tem uma foto, eu até pedi, olha só. Gente, nós estamos com o Davizinho, aquele é o Lucas, que vocês... Eu já tive aqui falando que Deus me pediu um filho. Depois eu já tive aqui contando que nós perdemos um filho. Aí eu já tive de novo falando que ele nasceu, que ele passou por cirurgias, que quase morreu, e agora eu estou mostrando para vocês ele assim, saudável, lindo e promovido a irmão mais velho. E ali está o Davi está com 22 dias hoje, e olhando para essas fotos, a lindeza do Davi, a fofura dele, nós percebemos que ele é a minha cara, não é verdade? Na verdade, olhando para essa foto, eu percebo que eu preciso comprar camisa, né? Agora que eu vi. Ah, meu Deus do céu. A minha esposa me mata por causa dessas coisas.
E essa é presente do pastor Marcelo, inclusive. Irmãos, antes de eu compartilhar, eu queria só lembrar, acho que a maioria já ouviu falar, eu tenho falado aqui todos os anos dos nossos livros. Eles estão ali: Cara de Leão, Coração de Cordeiro, O Espetáculo de Deus. Eu conto um pouco a história do Lucas, vocês já me ouviram falar disso. O Espírito de Caleb, O Poder de Ser Filho Amado, que esse é o primeiro livro que nós escrevemos. Obras Maiores, já até preguei essa mensagem aqui também. E esse é o último livro que nós lançamos e também tem sido o livro mais vendido de todos até agora. Uma mensagem assim que Deus nos deu. Nós resolvemos lançar também uma revisão lá em Laranjeiras do Sul. Até chamei o pastor Danilo para pregar na revisão, né? Ele foi lá ministrar na revisão. Lá eles acham que vocês que copiaram nós. E eu fico quieto, não explico nada. E na primeira revisão que nós tivemos lá, Deus me deu essa palavra. Esse livro se chama Totalmente Dele. Há um segredo para todo líder, toda pessoa que quer ver Deus se mostrando forte. Quantos querem ver Deus se mostrar forte na sua vida aí? A Bíblia diz que os olhos dele estão sobre todos nós e ele procura aqueles cujo coração é totalmente dele. Com esses ele se mostrará forte. A gente fala um pouco disso aqui nesse livro, tá bom? Eu vou presentear você quer pegar aqui, ó? Quem pegar é dele, pode pegar um presente, tá bom? Você, aqui ó, todos eles, obrigado. Desculpa, irmão. A irmã ficou sem ali. Desculpa, irmão. Eu contei aqui para vocês uma vez que eu fiz isso na Inglaterra, né? Contei? Pode contar, pastor? Ô, irmãos, eu faço isso em todo lugar, pego os livros e dou, né? Tá aqui e tal. E aí, irmãos, eu fui fazer isso na igreja de um amigo nosso, lá na Inglaterra. E eu acostumado com brasileiro. Eu não sou só acostumado com brasileiro, eu sou acostumado com brasileiro raiz, né? Nós somos acostumados lá na roça. Aí, irmão, lá na roça, irmão, jogar um livro desse aqui, eles estão nem aí não. Mulher grávida, pé do ouvido, espaço por cima. Aí lá eu falei assim: o livro está aqui, fiz a mesma coisa. Ninguém levantou, irmão, ninguém. Eu fiquei tão assustado. Eu falava assim: não, gente, o livro não é tão ruim assim. Venha pegar, venha pegar. Aí uma irmã, depois de eu insistir muito, uma irmã levantou, tirou uma nota, não sei que nota é aquela, um dinheiro deles, e veio com a nota, colocou no altar e pegou um livro. Um livro. Eu falei: meu Deus, por isso que eu moro no Brasil mesmo. Fiz isso outro dia, um menino veio correndo, catou todos e foi embora. Ele pegou todos. Interior do Paraná, irmão, o sistema é bruto. Irmãos, eu quero compartilhar com você uma mensagem. Falava agora com o pastor Marcelo. Eu estou nervoso sobre essa mensagem. Eu tenho tanta convicção de Deus, de que ela é uma mensagem para esse dia. Tive convicção no momento em que Deus começou a falar comigo sobre isso. Não estava me preparando para pregar, pelo contrário, estava me preparando para um devocional, era um tempo mesmo, e eu vou explicar para você como isso está acontecendo comigo. E essa mensagem, quando ela surgiu, então, ela surgiu e eu tinha convicção de que era para esse tempo aqui. Então eu gostaria de, tendo essa honra de abrir essa conferência, de preparar o caminho para os próximos preletores, de talvez nos preparar aqui para as próximas mensagens que vêm, mas de a gente ter um tempo aqui de reflexão, de olhar para dentro, de perceber algumas coisas. Amanhã eu vou ter outra oportunidade, eu quero contar alguns testemunhos, mas hoje eu queria pensar junto com você algumas coisas fundamentais da nossa vida com o Senhor, amém? Então, abra sua Bíblia, por favor. Nós vamos ler Gênesis capítulo 35. Gênesis 35 e depois nós vamos ler 1 Reis capítulo 18. Gênesis 35, nós vamos ler a partir do verso 1.
Diz assim a palavra de Deus: disse Deus a Jacó: levanta-te, sobe a Betel e habita ali. Faz ali um altar ao Deus que te apareceu quando fugias da presença de Esaú teu irmão. Então disse Jacó à sua família e a todos os que com ele estavam: lançai fora os deuses estranhos que há no vosso meio. Purificai-vos e mudai as vossas vestes. Levantemo-nos e subamos a Betel. Farei ali um altar ao Deus que me respondeu no dia da minha angústia e me acompanhou no caminho por onde andei. Amém? Gênesis 35, Jacó então está voltando a Betel. Você deve se lembrar que ele já havia tido uma experiência lá. A ideia nem era que ele tivesse saído de lá, mas nesse momento de crise, Jacó resolve voltar para esse lugar. Ouve a voz de Deus e volta para lá. 1 Reis capítulo 18. 1 Reis capítulo 18, verso 43. Elias ora e pede a Deus que mande a chuva, depois de 3 anos e 6 meses sem chover. A história você conhece, tem uma nação sofrendo, porque não há chuva. Então, 1 Reis 18, 43, e disse Elias ao seu moço: sobe e olha para o lado do mar. Ele subiu, olhou e disse: não há nada. Então lhe disse Elias: volta e olha de novo. E assim por 7 vezes. Repete comigo: olha de novo. Feche os seus olhos, por favor. Eu queria orar mais uma vez. Pai, nós nos rendemos ao Senhor, nos rendemos ao Teu Espírito, nos rendemos ao Teu mover, nos rendemos à Tua palavra, nos expomos, ó Deus, agora a Sua espada. Deus, em nome de Jesus, eu tenho, Senhor, tanta convicção em meu coração sobre essa palavra que o Senhor tem falado tanto ao meu coração, tem ministrado tanto a minha vida, tem trabalhado comigo, coisas que o Senhor já tratou e coisas que eu ainda estou sendo tratado. Mas nessa noite eu peço, meu Pai, que isso tudo aconteça aqui, ó Deus, na congregação também, juntos aqui como igreja, que sejamos, ó Deus, desafiados, que sejamos chamados de volta para o lugar de onde não deveríamos ter saído, volta para o Senhor, de volta os nossos olhos em Ti, no Senhor. Pai, em nome de Jesus, eu oro por cada irmão, irmã, eu oro para que o Teu mover sobre nós seja real. Aquilo que o Senhor me disse que faria, aquilo que o Senhor disse que moveria nesses dias e agora, libera tudo sobre nós. Nós estamos abertos e desejosos em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, eu tenho vivido um tempo de revisões. Se eu fosse usar a expressão para contextualizar com essa conferência, essa seria a expressão. Um tempo de revisão. Nós vivemos 5 anos, que eu posso dizer, 5 anos sem quase respirar. Correndo, sofrendo, vencendo, vendo muitas manifestações do Senhor, vendo sinais e maravilhas, e números e multidões, e células, e batismos, e igrejas. Em 5 anos, filho nasce, filho sofre, correrias, lutas assim que eu nem poderia contar aqui com vocês, para vocês nessa hora. Mas depois desse tempo eu percebi em Deus que nos meus momentos de oração, então Deus queria tratar comigo outras coisas, me levar a uma reflexão um pouco mais profunda, me levar a um nível agora de sondagem um pouco mais profundo. E esse é exatamente o tempo em que eu estou. Essas são as coisas que têm queimado no meu coração, a necessidade de olhar de novo para coisas que eu já tinha olhado, a necessidade de olhar para o Senhor de novo, de um jeito diferente, a necessidade de olhar para mim de um jeito diferente, a necessidade de olhar para a igreja, para o ministério, para a família, para as crises, para os problemas, olhar de novo e ter novas impressões. A verdade, irmãos, é que uma vida sem revisão é uma vida muito perigosa. Pedro, ele tinha certeza que ele estava pronto a morrer por Cristo. Eu não acho que Pedro mentiu.
Eu não acho que ele disse, eu estou pronto a morrer, e no fundo ele pensasse, não estou nada, mas vou falar que estou. Eu não acho. Eu acho que ele acreditava no que ele disse. Ele só não tinha refletido profundamente sobre aquilo. Eu penso, irmãos, que algumas declarações que fazemos como igreja, como líderes, como povo de Deus, talvez elas já não sejam mais frases e declarações verdadeiras. Talvez tenha sido verdade num tempo atrás, mas quem sabe hoje já não é mais. Eu ouvi uma vez de um rapaz que enviou uma carta para uma moça, e essa carta ele dizia, eu sou muito apaixonado por você. Por você eu sou capaz de encarar os exércitos. Por você eu sou capaz de saltar as muralhas. Por você eu sou capaz de atravessar os 7 mares. E embaixo na carta estava escrito assim, PS, se não chover eu vou na sua casa hoje. No fundo eram só declarações, era só poesia. No fundo, na prática aquilo não era real. Irmãos, eu conheço muito crente que ele continua com as mesmas declarações e posturas, ele ainda lidera, ele ainda prega, ele ainda vai aos cultos, ele não mudou a fidelidade dele com o dízimo, com a assiduidade, mas a impressão que dá é que o olho já não brilha mais. A impressão que dá é que alguma coisa mudou, e eu tenho dito isso à minha igreja, há um risco muito grande de se viver no Senhor sem a reflexão, sem a revisão. Algum tempo, alguns anos, 2 anos mais ou menos, nós estávamos de férias e um casal de amigo nosso, eles iam nos encontrar lá nesse lugar onde estávamos de férias. Então ele teve um problema com o carro, bateram no carro dele. Ele largou o carro arrumando, passou um tempo arrumando, depois que o carro dele estava pronto, o cara ligou para ele e falou, seu carro está pronto. Ele falou, então nós vamos hoje descer lá para a praia, de férias. O carro dele estava na rua, um caminhão virou e bateu de novo no carro dele. E aí, mais uma vez, teve que arrumar o carro dele, só que agora ele estava com pressa, porque o tempo que a gente tinha na casa, na praia, já estava acabando. E aí o rapaz arrumou o carro dele bem rapidinho, e ele pegou o carro 6 horas da tarde, com a família dentro, a esposa e 2 filhos. E da oficina ele saiu de viagem, sem revisão. Era de noite, eles tinham entrado numa serra com muita neblina. Quando ele foi ultrapassar um caminhão, ele deu uma luz alta, neblina, noite, curva, serra, ele deu uma luz alta. Quando ele deu a luz alta, todos os faróis do carro apagaram. Deu um curto-circuito, ele não sabe nem explicar o que foi, mas toda vez que ele dava a luz alta, tudo no carro desligava. E aí eles chegaram lá de manhã, tiveram que parar, tiveram que esperar amanhecer para poder continuar a viagem. Eles chegaram lá de manhã e eles quase não conseguiam curtir a viagem, quase não conseguiam curtir as férias. Eles haviam até brigado, o esposo e a esposa. Eles tinham até discutido, porque a esposa estava chorando, ela disse, podia ter todo mundo morrido. Todo mundo podia ter morrido, se ferido, porque nós pegamos o carro e fomos. E a ideia, irmãos, isso me ajuda a ilustrar um pouco que a falta de reflexão faz. A falta de revisão faz, não só comigo, mas com quem está perto de mim também. Um dia Jesus pergunta para Filipe, ei Filipe, onde é que nós vamos achar pão para todo mundo? E Filipe fica assim porque a resposta quem tinha que dar era o Senhor. Mas a Bíblia diz, Jesus já sabia o que fazer. Ele dizia isso apenas para o testar, apenas para o conferir. A palavra é essa, conferir, de conferência. E é por isso que existem as conferências. Eu ouvi o pastor Theo Hayashi dizendo ontem na internet que no Brasil acontecem 35 mil conferências todo ano. E a pergunta dele é, será que precisamos de tantas conferências assim? Ou o sentido da conferência às vezes tem se perdido em nós? Porque a ideia de estar num lugar como esse, de sentar como igreja, juntos assim, é mesmo de olhar para dentro e perceber coisas que eu preciso mudar. Olhar de novo, repete comigo, olha de novo. É arriscado não olhar, é arriscado não perceber, é arriscado não refletir.
Aconteceu uma história comigo quando eu estava orando a Deus, e como eu disse a vocês, isso diz respeito a mim. É o meu tempo de reflexão, é o meu tempo de rever. Eu tenho repensado meu jeito de ser pai, eu tenho repensado meu jeito de ser pastor. Parece até que eu ando meio mole demais, pastor. O pessoal fala assim, você já nem fica mais bravo? Eu tenho repensado, esse é o meu momento. E esses dias orando então sobre isso, Deus me fez lembrar de um lugar que eu passava a minha infância. Quando eu era criança, os meus avós, eles tinham um sítiozinho bem pequeno e simples aqui no norte do Paraná. Mas todas as férias nós íamos para lá. E depois que eles venderam o sítio, eu fiquei pelo menos 20 anos sem voltar lá. E depois de 20 anos, a imagem que eu tinha daquele lugar era assim, a casa do sítio era uma casa muito grande. A varanda do sítio era assim, da casa era uma varanda enorme que a gente corria lá. Havia um pasto enorme. As ruas eram lindas, com árvores lindas, cheias de fruto. Havia embaixo uma lavoura amaldiçoada que eu tinha medo. Essa era a imagem que eu tinha. E aí eu fui fazer um casamento lá perto. E eu falei com minha esposa, falei, Suelen, vai para ser perto, vamos passar naquele lugar. Eu quero que você vá comigo, eu preciso te mostrar o lugar da minha infância. É lindo, você vai apaixonar. Quando eu cheguei no trevo, eu peguei a câmera, dei para ela, falei, filma que eu preciso mostrar para meus irmãos. Você vai ver que lindo. Nós entramos, irmãos, e eu fui descaindo no semblante. Eu falei, será que teve alguma guerra aqui? Eu fui entrando naquela cidadezinha, é um patrimônio, não é nem uma cidade, é um patrimôniozinho. E eu entrei, irmãos, e não era nada do que eu me lembrava. A rua era horrível. Irmãos, eu me lembro do lugar que o meu avô comprava doce para mim, é um boteco. Horrível, cai nos pedaços, irmão. Eu não tenho coragem de tomar água lá não. E eu fui, e ela filmando, e eu falei, não, para. Ela dizia assim, mudou muito? Eu falei, tudo, mudou tudo. Está tudo muito diferente. Aí eu levei ela na casa da minha avó. Falei, a casa eu me lembro bem. Fomos à casa. Eu falei, o que aconteceu? As grandes árvores de fruto, irmãos, coisa feia. Tudo pequenininho. A casinha caindo nos pedaços lá, e eu fiquei olhando para aquilo, liguei para meu pai de lá. Falei, pai, estou aqui, lugar feio, o que aconteceu? Meu pai falou, sempre foi assim. Sempre. Era a casa da sogra do meu pai lá. Ele falou assim, eu ia ir por causa de vocês, mas sempre foi feio isso aí. Mas eu tinha uma sensação, pai, eu tinha uma impressão. Ele falou, você era criança. E quando Deus me fez relembrar dessa história, porque foi frustrante para mim, Ele me fez relembrar disso, porque Ele me dizia, Cezinha, a sua imaturidade te fez ver coisas que não eram reais. A sua imaturidade te fez deslumbrar com coisas que não existiam. A sua imaturidade te fez ter medo de uma lavoura, de um risco que não havia. E na minha imaturidade eu vi coisas que não eram reais. E eu precisava atualizar a minha visão. E aí quando eu vou lá, irmãos, é frustrante sim. Eu fiquei frustrado, mas agora essa é a visão real. É isso. É por isso que nessa noite eu quero te chamar a olhar de novo para algumas coisas. Olhar de novo para algumas perdas. Olhar de novo para algumas frustrações. Olhar de novo para algumas decepções. Olhar de novo para o seu ministério. Olhar de novo para aquilo que você chamou de fracasso. Talvez não seja exatamente isso. Olhar de novo para aquilo que você disse que colocou um fim na sua vida. Olhar de novo para aquilo que te afastou dos caminhos do Senhor. Nessa noite eu queria te fazer esse convite. O tema dessa conferência é Iluminados. Como eu amei esse tema. Provavelmente, ano que vem, vocês estarão imitando a gente com esse tema. Nem vou tirar foto para o nosso povo não ficar sabendo. Dizem que criatividade é a arte de esconder as fontes. Eu amei esse tema. O Salmo 34, irmãos, quando fala do iluminado,
A ideia de um iluminado é que ele é alguém que olha bem. Porque o iluminado é aquele que contemplou. A Bíblia diz: contemplai-o e sereis iluminados. Ou seja, o pré-requisito para ser iluminado é a contemplação. A palavra contemplar é olhar com diligência, olhar direito, olhar com atenção, olhar com consideração. Há uma tradução que vai dizer: olhar direito, permanecer olhando, dar atenção para aquelas coisas. Irmãos, eu olho para o texto do Salmo 34, quando diz que eles estão radiantes. O Isaías 60, que fala das respostas, daquilo que acontece, da consequência dos que são iluminados. Eles estão radiantes, eles não são confundidos, eles não têm decepção, eles estão transbordando de alegria, mas isso é a consequência. O início é, eles aprenderam a olhar bem, eles aprenderam a fixar o olhar, eles aprenderam a olhar direito. A Bíblia fala de Estevão, que teve seu rosto iluminado, as pessoas olharam para ele e viram um rosto de anjo, mas era um cara que sabia olhar. A Bíblia diz, olhando Estevão em meio às pedradas, olhando fixamente para Jesus, o rosto dele parecia rosto de anjo. A verdade é que nos tornamos iluminados à medida que aprendemos a olhar bem. Fala para quem está do seu lado, olha de novo, olha de novo. 40 anos depois, Deus fala com Moisés: ei Moisés, olha de novo. 40 anos depois, Moisés decide olhar para a sarça. 40 anos depois, Deus fala: vamos conversar sobre o seu ministério, vamos rever algumas coisas. 40 anos depois, irmãos, eu conversei com um amigo, e ele confessou para mim, ele disse: Cezinha, tem 8 anos que eu estou no piloto automático, tem 8 anos que eu vivo de performance, na minha casa não está legal, a minha vida de oração é um fracasso, eu oro na igreja, tem 8 anos que eu estou assim. E eu me comprometi com aquele rapaz de ajudá-lo a sair disso, e eu dizia: está na hora de você rever. A gente vai ter que olhar de novo para a sua relação com Jesus, porque a impressão que eu tenho é que você não conhece Ele. A impressão que eu tenho é que você teve uma experiência com a religião, com a forma. 40 anos depois, Deus fala para Moisés: olha para mim, vamos conversar. 13 anos depois, Deus fala para Abraão: cara, você gerou Ismael. 13 anos depois, eu preciso que você olhe de novo para mim. 45 anos depois, ele disse para Caleb: olhe de novo para a promessa. Olha de novo, reveja, eu tenho as coisas para você, eu preciso que você mude o seu foco. Eu vim aqui, irmãos, com essa convicção no meu coração: eu quero ser um iluminado. Eu vim aqui com essa convicção, amanhã eu quero falar um pouco mais sobre isso. Eu quero ser alguém que nessa geração ilumine. Pastor Danilo diz: nós não temos luz própria, é claro. De onde vem? Se você não puder olhar para ele, não aprender a olhar direito, nunca teremos. A ideia hoje é: para onde é que você está olhando? Como você está olhando? O que é que você precisa mudar no seu olhar? E uma coisa, pastor Danilo, que eu aprendi a duras penas, aprendi mesmo sofrendo, é que muitas vezes Deus vai nos permitir viver situações críticas e tensas para colocar de novo o nosso foco nele. Eu nunca olhei tanto para Jesus quando Lucas esteve passando aquelas crises. Tem o pastor Aloysio Silva da Videira, ele diz assim: quem tem problema é quem ora. A verdade é que quem está orando é quem está tendo problema. Às vezes momentos críticos na nossa vida, irmãos, são necessários para que a gente volte os nossos olhos para Ele. Muitas situações que você está vivendo, que eu estou vivendo, que eu vivi, na verdade era uma tentativa de Deus de fazer com que os nossos olhos voltassem para Ele. O Salmo 34, irmãos, você não pode ler ele sem entender o contexto dele. Você não pode ler e dizer eu sou um iluminado sem antes entender o que Davi vinha passando. O Salmo 34 talvez é o salmo que Davi escreve debaixo de maior tensão na sua vida. Ele está fugindo do sogro, ele está longe da família, ele está desempregado, teve que deixar para trás tudo. Ele foge, ele é perseguido, ele cai num lugar onde as pessoas não amam, ele tem problema financeiro, familiar, social, de todo tipo. E quando ele cai nesse lugar, o rei Abimeleque manda vir, ele está um prisioneiro, agora ele finge de louco para não morrer. Já fingiu de louco, irmão? Eu estou fingindo ultimamente, verdade. A pessoa outro dia veio e falou assim para mim:
Pastor, na igreja um cara não ficou na igreja, foi embora, saiu, ele achou que a igreja está muito escura. E eu falei, eu estou fingindo de louco às vezes, irmão. Você viu que falaram lá na internet? Que internet? De vez em quando eu compro na igreja, não sei se tem para pagar, vamos lá. Irmão, Davi está nessa tensão, de tudo na vida dele, irmãos, vai mal. E é nessa hora a afirmação dele, contemplai-o e serei iluminados. Você percebe que debaixo de tensão é que ele está dizendo, é nessa hora que eu olho para ele. Ou então, é porque eu estou vivendo essa hora que eu olhei para ele. O rei Josafá faz a mesma afirmação de um outro jeito, ele diz assim, em nós não há força, em nós não há sabedoria, não sabemos o que fazer, mas os nossos olhos estão no Senhor. E eu não sei se isso é tão poético assim, eu até acredito que a frase dele devia ser assim, porque eu não sei o que fazer é que eu estou olhando para o Senhor. Que muitas vezes a gente só está parando para olhar porque deu errado. Eu nunca vou me esquecer, Marcelo, uma frase que você me disse. Marcelo tem abençoado tanto a minha vida, mas uma das primeiras vezes que a gente conversou, Marcelo falou assim para mim, Cezinha, eu precisei dar errado para dar certo. E eu falei, como assim? Eu não entendia. Ele disse, aconteceu na minha vida isso, e então, num momento em que eu dei errado, tudo que eu fazia dava certo. É assim que você falou? Tudo. Eu estava avançando muito, mas de repente, eu precisei dar errado, para voltar essa coisa com o Senhor, olhar para Ele, a paixão com Ele. Eu não entendi a hora que você falou. Na verdade eu falei, tudo bem. Não entendi. Irmão, me fizeram fazer um curso de pai, quando eu tinha acabado de casar. Eu não entendi nada. Eu queria um curso agora. E o pastor Marcelo falou isso comigo, e eu tenho pensado, irmãos, é exatamente assim. Às vezes precisa dar tudo errado para a gente voltar a olhar para Ele. E algumas pessoas estão pensando que tem dado errado para desistir, para parar. Eu tô precisando parar, eu estou precisando abandonar, porque tudo deu errado. Não, é essa hora que Ele está te dizendo, viu? Eu fiz isso para você olhar para mim. Volte os seus olhos para mim. Ei, Isaías. Isaías é profeta desde o 1. Mas lá no 6, ele entra de novo no templo. E aí Isaías 6, irmãos, é o ano da morte do rei Uzias, você conhece o texto. Agora, debaixo de crise, debaixo de problema, ele entra no templo, o templo que ele cresce, o templo que ele conhece, o templo que ele teve a experiência, o chamado, o templo dos cultos, ele entra no mesmo lugar e olha de novo, e fala, opa, esse Deus eu não conhecia. Viu, que Deus é esse cheio de glória? Que Deus é esse com os serafins por cima? Viu, que Deus é esse, a orla? E que pecado é esse, que nem o pecado eu não havia percebido? E que chamado é esse? Porque o cara que já é profeta agora está dizendo, ei, envia-me a mim, mas você já não foi enviado não? Ele está dizendo, é um novo chamado, é um novo nível de santidade, é uma nova revelação de Deus, é uma nova revelação do mover de Deus que enche todo o templo. Debaixo de tensão, Isaías está dizendo, eu olhei de novo, e a partir de agora, eu sou um novo Isaías. Você percebe, irmão? É isso que eu vim aqui te chamar. A gente olhar de novo para a mesma igreja. Ei, vamos olhar diferente para esse mesmo altar aqui? Vamos olhar de novo para os mesmos pastores, o mesmo ministério de louvor, olhar de novo para a mesma célula, os mesmos líderes, olhar de novo e ver a glória, e ver a santidade de Deus. Olha de novo, os iluminados olham bem. Elias fala para o seu moço, sobe e olha. E ele sobe, irmãos, e você tem que entender que aquele olhar, a resposta daquele olhar, trazia tudo com ele. Porque se falhasse aquilo, o profeta, a palavra de Deus, o ministério, aquilo tudo que envolvia, a profecia, tudo falharia junto. E ele volta e diz, não há nada. Eu não sei como você lê esse texto, mas a minha tese é que sempre teve lá uma nuvenzinha, aquele menino desprezou o tempo inteiro. É a minha tese. A Bíblia fala que subiu, mas eu tenho uma tese que sempre teve lá a nuvem, mas o menino subia, olhava, e como era pequeno ele voltava e dizia, não tem nada. Não tem nada. E a palavra de Elias para ele é, volta e olha de novo. Volta e olha de novo. E vai fazer 7 vezes, ou vai fazer até aprender, miserável. Vai olhar. Para de ficar reclamando. Para.
tempo todo. Uma das mensagens mais poderosas que eu ouvi do pastor Danilo é que a gente precisa ajudar as ovelhas a olhar direito, para as varas. Olha de novo, olha, insiste, debaixo dessa tensão, irmãos, é que Elias, então, vai dizer para o seu moço, você vai olhar de novo, rapaz. Algum tempo, eu fui a Mandaguari, isso faz já alguns anos, antes de eu ir para Laranjeiras ainda. Eu já era pastor, mas eu fui visitar os meus pais. Mandaguari é a cidade dos meus pais. E a igreja de Mandaguari foi o lugar onde eu tive a minha experiência. E aí então, irmãos, eu fui lá, era o dia de um casamento de um irmão, e eu ia fazer esse casamento, e eu entrei na igreja para ver a igreja, como é que ela estava arrumada. Entrei lá para dar uma olhada. Quando eu entrei, eu olhei para aquele carpezão, era um carpê amarelo. Olhei para aquele carpê, e eu senti mesmo que o Espírito Santo estava me chamando para aquele lugar. E eu fui para lá. Tinha uma escada como essa, só que era no meio. Era o meu lugar. Todas as manhãs eu ia e passava horas e horas ali chorando, escutando David Keelan. Ele vai estar aí, né? Escutando David Keelan, irmão. Ficava ali chorando. Som da chuva 1, 2, 3, 28, ouvi todos. Todos. Fingia que sabia cantar inglês junto com ele. Choro naquele lugar, além do véu. Tudo, conheço todas as músicas. Ficava lá. A minha vida era essa. Chorar e clamar e me deleitar nele. Só que essa era uma fase da minha vida agora, nesse dia que eu fui lá, que eu não estava nada bem. Irmãos, eu tinha entrado no ministério depois de ter feito uma faculdade e eu estava assim muito fora do que eu devia estar. Eu não estava nada crente. E assim, sabendo como fazer algumas coisas e tentando fazer na minha força, do meu jeitão. Eu me lembro que quando aquele carpê me convidou, eu ajoelhei ali e o Espírito Santo veio com tudo sobre mim. E o Senhor dizia, não saia daqui. Esse é o lugar, esse é o coração, esse é o Cezinha. É assim que eu te fiz, esse é o ministério, Cezinha. É aqui, é o ministério do carpê. Eu brinco lá em Laranjeiras. Eu tenho um chamado para o ministério do carpê, que é o ministério do choro, da presença dele, da aliança com ele, de não sair dali. O que foi que Jacó fez, meu Deus do céu? Rapaz, Jacó encontra o lugar da conexão. Jacó tem a revelação que depois Jesus vai dizer, você viu, cara. Jacó vê uma escada, Jacó viu a porta, Jacó tem a revelação correta, porque ele diz, é a porta do céu, é a casa de Deus. Ele descobre, mas ele sai daquele lugar. E o interessante é que ele sai e ele se perde. Há deuses no meio dos filhos. Os filhos agora se tornam nervosos, matam um monte de gente, a filha é violentada, há uma confusão e ele só volta porque dá rolo. Porque ele está com medo, inclusive. E agora ele precisa voltar e Deus vai falar com ele de novo naquele mesmo lugar. Por que você saiu? Há um lugar de conexão, irmãos, onde a nossa vida flui, onde a vida com Deus flui, onde a coisa acontece. E ela acontece, irmãos, não são nos eventos grandes. Não, irmão, há um lugar de conexão, há um lugar onde a porta se abre. Sabe que lugar é esse, irmão? É o lugar da pedra ungida, onde eu deito a minha cabeça sobre Jesus, onde a pedra ungida está em mim, eu nele, e nós ali, então, nessa conexão. Por que Jacó saiu? A minha pergunta é, por que nós saímos? Por que nós trocamos os nossos olhares? Por que nós mudamos os nossos olhos? Irmãos, eu tenho um negócio com Moisés, que eu acho que Moisés é um dos exemplos mais legais de quem se apaixonou pela presença. Porque Moisés, na minha opinião, ele é até exagerado. Até que ele fala, eu dizia, não precisava tanto. Mas Moisés é doidinho por isso. A ideia do Salmo 34 é, os que olham para ele, contemplai-o e serei iluminados. Os iluminados não só olham bem, mas eles sabem o que eles devem olhar. Eles olham bem e olham bem para o Senhor. Eles olham bem e olham bem para Jesus. Moisés, irmãos, ele passa 40 dias diante de Deus. Rapaz, 40 dias jejuando, 40 dias na presença de Deus, tá bom, você já viu ele.
Viu ou não viu? Você está 40 dias ali, ué. Aí ele volta, tem toda aquela confusão que você conhece. O bezerro, aquela história toda. Ele sobe novamente. Mais 40 dias ali. O cara está 80 dias com o Senhor. E quando termina, ele faz um pedido. Qual que é o pedido? Deixa eu te ver. Eu falar, ô Moisés, estou te entendendo não. Que redundância é essa? 80 dias. Moisés entendeu. Se há um exemplo de iluminado no Antigo Testamento, é esse. Que teve o rosto que brilhou, a face que brilhava. Quem é o mais iluminado do Antigo Testamento, se não um exemplo melhor do que o de Moisés? Mas é o cara mais fominha dos que eu conheço também. Desejoso do Senhor. Eu já te vi, eu já te vi. Eu passei eu passei 10, eu já te vi, eu já te olhei. Mas sabe, Senhor, eu acho interessante porque a impressão que eu tenho é que o pedido dele é mais ou menos assim, pastor Marcelo, é assim. Sabe, Senhor, 40 dias eu vim aqui, nós falamos mais de mandamento. 40 dias eu vim aqui, nós conversamos mais sobre o povo. E nós conversamos mais sobre a nossa agenda. E nós conversamos mais sobre o maná, a água. Eu agora queria falar sobre o Senhor. Eu queria agora não tratar de nada disso, da igreja, do ministério, das faltas. Eu queria falar da sua glória. Me deixa ver a sua glória. E a resposta de Deus para ele, interessante que Deus fala assim, sim, você vai ver. Pelas costas, tudo bem. Êxodo 33, o verso 23 diz que Deus deixou ele ver pelas costas. Aí o Êxodo 33, verso 24, irmão, você pode projetar para nós Êxodo 33, 24? Êxodo capítulo 33, verso 24. Ele não vai conseguir porque não existe esse versículo. Tadinho dos irmãos, perdão. Sabe por que não existe, irmão? Ali, ele pôs o 23, esperto. Mas essa ideia, aí Moisés fala, eu quero te ver. Ele fala, tudo bem, eu vou tirar a mão, você vai ver as costas, mas a minha face ninguém poderá ver. Agora ele viu a glória de Deus, mesmo que pelas costas. O que eu queria ler? Bob Sorge escreve um livro e ele diz assim, o verso mais lindo da Bíblia não foi escrito. Que ele diz, o verso 24 deveria ser o verso mais lindo de todo o Antigo Testamento, que era Moisés dizendo, eu vi, e a glória é assim, você precisa ver. Mas sabe o que ele diz? No livro dele, Bob Sorge fala assim, Deus não escreveu o verso 24, para que você possa ter a sua própria revelação da glória de Deus, porque está à disposição de todos, é para quem quiser. Eu conversava com um pastor outro dia, um amigo, ele falou assim, Cezinha, um dia eu estava voltando do almoço, e eu estava com a barriga cheia, e nem é a hora que Deus fala com a gente, geralmente. E ele falou, então eu ouvi uma frase, eu nem sabia se era um versículo, a glória de Deus se manifesta no rosto de Cristo, a glória de Deus se manifesta no rosto de Cristo. Ele disse que essa frase repetia, e ele foi com a barriga cheia, e voltou para o escritório, e ele entrou, pegou uma concordância bíblica e foi procurar se isso era um texto, e é um texto, 2 Coríntios capítulo 4, verso 6 diz que a glória de Deus se manifesta no rosto de Cristo. E ele disse assim, que quando ele abriu o texto, Deus falou com ele assim, foi exatamente por isso que eu trouxe Moisés para o Monte da Transfiguração. Ele falou, como assim? Ele falou, Moisés desejou ver a glória, só que 1400 anos antes, eu não podia mostrar para ele. Aí foi, então 1400 anos depois, eu disse, agora você vai ver, porque a glória de Deus se manifesta na face de Cristo. E aí 1400 anos depois, Deus coloca Moisés no Monte da Transfiguração e diz, se você tem vontade de me ver, então veja a glória agora. Irmãos, não é só a gente que está interessado em vê-lo, Ele está interessado em que a gente o olhe também direito. O Salmo 34 diz, os olhos do Senhor estão sobre os justos. Ele está te olhando, Ele está olhando para nós. Há necessidade da gente descobrir, irmãos, de novo, onde está o foco da nossa visão, colocar nele mais uma vez. Eu fui almoçar com o pastor, semana retrasada, fui almoçar com um pastor, esse cara já plantou mais de 1000 igrejas. Eu fico impressionado.
e eu tive a chance de almoçar com ele, só nós dois, e eu falei, eu não vou nem comer, eu vou ficar ouvindo esse cara. E preparei várias perguntas para fazer para ele. Eu estou nessa fase de reflexão, eu ia falar algumas coisas que eu estou vivendo, e aí nós sentamos, e eu estava ali até nervoso, sabia nem bem o que dizer. E aí uma hora eu falei, olha, a igreja assim, parece que teve uma fase que ela já foi mais animada, aí deu uma desanimada, e agora vai de novo, e agora não sei o quê. Contei das casas de paz, estamos querendo começar, como que é isso e tal, e ele ali comendo um negócio, olhando para mim, e eu pensando, esse cara vai me dar uma palavra daquelas que eu vou fazer um livro. Aí ele falou assim para mim, Cezinha, sua igreja precisa de uma coisa. Eu falei, fala, que eu te escuto. Ele falou, precisa de Jesus. Eu falei, eu ainda vou ter que pagar esse almoço? Era só isso que ele ia me falar? Ele falou, sim. A gente está procurando tanta coisa, tanta inovação, tanta coisa. Cezinha, prega Jesus puro e simples. Ajuda eles a olhar para Jesus. Tira a capa, tira as cascas, tira tudo. Coloca Jesus na frente deles. Prega a bondade de Jesus. Prega a graça de Jesus. Prega o amor de Jesus. Prega, deixa eles olharem para Jesus do jeito bíblico. E você vai ter uma igreja diferente. Alan Wood, que é um dos pastores lá de Kansas, ele tem uma mensagem sobre Apocalipse 4, que ele diz, aquele anjo que tem olhos por dentro e por fora. E ele imagina um dia alguém chegando para aquele anjo e dizendo, ei, por que você fica gritando santo, santo o tempo inteiro? E ele diz que ele imagina aquele anjo virando só um dos olhos, nem tira os outros, só um dos olhos para a pessoa e perguntando assim, viu, você está vendo o que eu estou vendo? Porque se você estivesse vendo o que eu estou vendo, essa pergunta não faria sentido. A nossa vida, irmão, só está mais perdida, porque exatamente os nossos olhos também estão. Para onde estamos olhando? Algum tempo, eu quero terminar com essas histórias. Algum tempo, Deus me pediu uma coisa. Ano passado, final do ano passado, eu estava dirigindo e eu tive clareza de que eu precisava disso. Entendi que era de Deus. Deus me deu uma direção que, pelos próximos dias e meses, eu não comeria mais nada. A minha única refeição seria uma santa ceia. Eu consagrava o pão, eu consagrava o suco, e eu tomava uma vez por dia, e essa era a minha única refeição. Eu não entendia a princípio o que era aquilo, mas eu fiz. Expliquei para minha esposa. Quando eu estava no escritório, chegava algum líder, algum pastor, eu servia para eles também. E dias eu comia só um pedaço de pão, tomava um pouco de suco. Normalmente, irmãos, quando eu faço jejum mais prolongado, normalmente eu me sinto fraco. Eu não me sinto à vontade para viajar, para jogar futebol. Mas esse foi um jejum completamente diferente de todos os que eu já fiz. Um propósito, né? Porque eu comia quase nada, mas eu me sentia bem, como se eu tivesse feito todas as refeições. E a minha esposa diz assim, que se eu fizer um jejum de 1 hora, eu já emagreço, segundo ela. Morram de inveja. Ela diz, você emagrece, você fica sem comer 1 hora, você já emagrece, só que essa vez não. E ela diz, o seu rosto está normal, a sua aparência está normal. E depois de muitos dias fazendo isso, eu entendi de Deus que era o tempo de parar, e então Deus me deu a explicação. Ele disse assim, Cezinha, eu quis te ensinar o poder da minha suficiência. Que tudo que você precisa sou eu. Você não precisa de mais nada. O povo chorou pedindo carne além do maná. Eles tiveram, mas eles morreram. Algumas coisas que a gente tem exigido de Deus, que foge da suficiência dele, vão nos matar. O segredo é Jesus, Jesus e nada mais. O pastor Luciano Subirá escreve na introdução do livro dele sobre uma música
da Misty Edwards, olhos de pomba. A pomba só consegue ver uma coisa de cada vez. E é por isso que Cantares, tanto o noivo como a noiva diz, pomba minha. É por isso que um casal apaixonado é chamado de pombinhos, porque só olha um para o outro. É tempo da gente olhar de novo. Mas é tempo da gente olhar de novo para Jesus. Um dia Moisés perguntou assim: se eu for, como é que eu vou dizer quem é o Senhor? Se me perguntarem quem é o Senhor, o que é que eu respondo? E a expectativa de Moisés é que Deus responda quem Ele é com o substantivo. Eu sou o Deus tal. Mas Moisés recebe uma resposta diferente. Ele recebe um verbo. Eu sou o que sou. Há uma tradução que diz, eu sou o que eu quiser ser. Mas a ideia é, Deus está dizendo, eu sou um Deus em movimento. Eu sou um verbo, meu filho. É por isso que o verbo se torna carne depois no Novo Testamento, é um movimento. Então o que você já viu não é mentira, mas pode estar desatualizado. O que você viu não precisa ser desprezado, mas você precisa atualizar. Talvez Satanás criou algumas coisas dentro de você e de mim, só porque o que vimos já está desatualizado. O reino de Deus é semelhante a um homem que abre a sua mala, abre uma caixa e descobre, tira dali coisas novas e coisas velhas. Hoje é o dia da gente olhar de novo e olhar de novo para Jesus. Você quer ser iluminado? Amém? Eu quero ser um desses iluminados, irmãos. Outro dia uma pessoa falou assim para mim, pastor, não me conhece, não me conhecia, falou, há tantos dias eu sonhei com você. Eu falei, é mesmo? Ela falou, nunca tinha te visto na vida, eu sonhei com você. Eu falei, que legal. E eu falei, como era, o esposo junto? Ela falou, você não era um pastor, você era um chefe de cozinha, e você estava servindo comida, e Deus me falou, acha esse homem, acha ele, eu estou dando para ele uma comida, e ele vai te servir. E ela falou assim, eu te encontrei, pastor. E eu fiquei ali chorando, porque, meu Deus, que publicidade boa, é Deus que está fazendo. Eu quero ser iluminado a ponto de Deus poder dizer para as pessoas, acha ele, acha, eu estou nele, eu estou com ele, a minha palavra está nele. É disso que eu estou falando, amém? Vamos orar? Vamos orar, fique de pé por favor.